Comunicação, ação, comunica. Comunicação, ação, com comum ação. Comunicação. Olá, tudo bem? Começa agora o podcast da Suzy Bonfim Comunicação, com assuntos inspiradores sobre projetos e ações realizados por pessoas que fazem a diferença e contribuem para um mundo melhor, com comum ação. Como diz o poeta, é impossível ser feliz sozinho, estamos juntos. Nesta edição, você vai saber detalhes do prêmio que a Organização das Nações Unidas, ONU Mulheres nos Estados Unidos, está realizando para reconhecer conquistas que mulheres alcançaram, apoiando e inspirando outras mulheres e meninas em todo o mundo. É o prêmio ONU Mulheres, uma sobe e puxa outras. Ao todo, 32 mulheres foram indicadas ao prêmio, dividido em 8 categorias, que fazem parte do Pacto Global das Nações Unidas. 4 brasileiras estão concorrendo. O júri é formado por lideranças do empoderamento feminino de vários países, entre eles o Brasil. E 2 juradas são da cidade de Londrina, no Paraná. A designer de joias Marina Danielides e Natasha de Caiado Castro, presidente do júri, minha entrevistada de hoje. Olá, Natasha, tudo bem? Obrigada pela sua participação nesse programa. Para começar, me diz, como que você foi parar na ONU? Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada por me receber aqui. E eu moro no Vale do Silício. E lá eu fazia parte do network da ONU, da ONU Mulheres. E daí eu recebi o convite para ser board member. Um dos projetos que nós tínhamos lá no Vale do Silício era fazer um award, era fazer um prêmio. Daí nós começamos a construir o prêmio e o prêmio foi tomando forma, era para ser uma coisa regional, depois virou nos Estados Unidos, depois nós percebemos que ele conseguiria ser global e nós queríamos isso, que as mulheres fossem premiadas, todas as mulheres que puxam outras mulheres pudessem ter a chance de receber um prêmio da ONU. Mas como londrinense, há pelo menos 13 anos nos Estados Unidos, essa história te levou para a Organização das Nações Unidas de que forma? Quando eu cheguei lá, eu me identifiquei, eu queria alguma coisa ligada a empoderamento feminino. Eu fui convidada para participar das reuniões da ONU. Como eu sempre fui muito ativa, eu comecei a chamar atenção e comecei a levar projetos para elas, para presidente, e daí eu recebi o convite. E esse prêmio ele existe desde quando? Esse prêmio ele é novo, ele foi criado pós-pandemia. Ele foi criado para esse momento pós-pandêmico, em que as mulheres ficaram muito tempo dentro de casa, que teve esse monte de problemas de violência doméstica e que nós estamos vendo agora uma mudança muito grande de mentalidade. As mulheres se juntaram, apesar de elas estarem fisicamente separadas, elas se juntaram por problemas em comum. Então, elas estavam com problemas com os filhos que estavam em casa e elas não sabiam como trabalhar a educação. Quem ficou em relacionamentos violentos, as campanhas, você fala uma palavra mágica no meio de uma conversa com uma amiga sua, essa palavra mágica fala que você está em perigo e daí aciona uma rede de apoio que aciona a polícia, aciona um monte de gente que vai atrás de você. Então, essas redes todas que se formaram depois da pandemia fizeram com que esse prêmio fizesse sentido agora. É uma forma de dar vazão ao que se chama sororidade? Ah, com certeza. O download da sororidade. Sair do papel, fazer a coisa acontecer mesmo. E ele foi criado para inspirar outras mulheres a puxar outras mulheres. Então, você não está sozinha puxando outras mulheres. Esse é o recado. Você não está sozinha nessa luta. Essa luta é nossa. E está aqui o teu reconhecimento. E vamos inspirar mais gente, mais mulheres, porque vale a pena. Eu fico pensando, o que a ONU, ao desenvolver, ao realizar, organizar um prêmio como este, quer dizer para o mundo? Você está ouvindo mulheres do mundo inteiro, está vendo o que as mulheres do mundo inteiro estão fazendo.
o que a ONU Mulheres quer dizer para o mundo? Que uma sobe e puxa a outra. Então, o nome do prêmio, que é Rise and Raise the Others, é justamente isso. Vale a pena fazer isso. Vale a pena você puxar outras mulheres. A ideia inteira, nós temos um grupo de mulheres no Brasil, um grupo de CEOs, que o nome do grupo é isso, uma sobe e puxa a outra. São mulheres que já chegaram num patamar em que a gente consegue puxar outras mulheres para onde nós estamos. Então, nós temos a tranquilidade e paz de espírito, e a gente não precisa mais brigar pelos espaços. Nós podemos ajudar as pessoas que estão brigando para a gente ter um lugar mais gostoso, mais um cantinho mais quentinho para as mulheres. Esse é o objetivo do nosso grupo. É aumentar sempre mais e aumentar mais as oportunidades para as mulheres. O que falta para isso ser uma realidade ainda? Não só no mundo, mas principalmente para a realidade brasileira? Eu acho que a mulher tá muito sozinha. Eu preciso brigar por mim mesma e ninguém está comigo. Eu acho que se essa informação sair para fora, em que as outras mulheres também estão na mesma posição que você, que também sofreram a jornada inteira até chegar onde elas estão, que tem todo um histórico que outras mulheres também têm, vai existir empatia. Eu acho que a informação não está lá. Nesse grupo, nós temos um problema muito sério da síndrome da impostora. Né? Todo mundo que está lá é grande, são grandes mulheres, mas elas não acreditam que elas são tão grandes assim. Então, na hora que elas vão se apresentar, elas começam a falar assim, olha, quando eu comecei lá em Barbacena, e contam a história delas inteira antes de falar assim, mas eu sou presidente desse negócio, dessa associação, dessa corporação, sei lá, eu cheguei, eu tô aqui, sabe, eu sou isso, eu sou CEO da Wish. Eu começo a apresentação assim, e eu não vi, isso é uma coisa da americana, a brasileira não. Eu comecei quando a minha mãe tinha uma empresa, até chegar. A hora que eu chego na informação de que eu sou presidente da minha empresa, que eu fundei, e tá tenho 4 escritórios em 3 continentes diferentes, que é a informação que interessa para todo mundo, a pessoa já dormiu. Então, essa informação não tá lá, não tá no mercado. Então, as mulheres elas não se encontram. São ilhas. Mas é uma quebra cultural que você também tem que fazer, né? Porque a mulher brasileira, principalmente, vem de um processo cultural muito arraigado, muito conservador. Isso é uma dificuldade para superar, né? Que precisa ser superado, que não é fácil e que não é sozinha muito menos, mas para isso que existe uma sobe e puxa a outra, né? Dá mão e a gente vai juntas nesse caminho, porque precisa ser superado. Não dá para você acreditar que você é menos do que você é, porque isso não está nem te ajudando nem ajudando as outras pessoas. Você precisa se posicionar com uma pessoa que conseguiu chegar lá e levar mais gente junto. Natasha, fala um pouco das brasileiras selecionadas. Carolina Videira, Carmela Post, Regina Marcos e Mariane Coutinho. No Brasil, nós temos um movimento que é uma sobe e puxa a outra, que a gente recebeu vários nomes foram enviados e essas 4 mulheres foram indicadas, foram aceitas entre várias. Várias poderiam ter sido aceitas, mas era necessário ter um equilíbrio. E a representatividade delas, nesse caso, corresponde à mulher que sofre violência, que sofre assédio no trabalho, que é mãe solo, características de muitas mães brasileiras, de muitas mulheres brasileiras? Então, cada uma dessas mulheres tem uma bandeira diferente. Então, por isso que elas estão, inclusive, em categorias diferentes. Nesse pool desse ano, nós não trabalhamos violência, nós trabalhamos tudo que enaltece, não o que trouxe tristezas.
Então, é quem, por exemplo, tirou da pobreza. Então, essa daí é uma das categorias. A outra categoria é a educação. Então, as 4 que nós temos, uma delas está trabalhando com educação inclusiva. A história dela é maravilhosa. A história da Carola é incrível. Ela teve um filho, o filho teve um diagnóstico muito feio, os órgãos dele cresciam e o corpo não, e os professores avisaram que ele não se comunicaria. Ela, como mãe, ela falou que não, que ele consegue entender sim, que ele consegue me entender, ele reage ao que eu estou falando. Então, ele está entendendo o que eu estou falando. E os professores falando não, ela falando sim, ela conseguiu que o John Hopkins aceitasse o caso como um caso super, super exclusivo. A hora que chegou lá, o menino que estava sendo tratado como nada, escreveu o nome dele. Ele tinha sido alfabetizado. E ninguém percebeu que ele estava alfabetizado. Aí ele começou a trabalhar a inclusão na escola. Todo mundo tem direito a aprender. Então ela é uma delas. A outra, a Carmela. Quando estava todo mundo falando, vamos tacar fogo nas favelas em São Paulo, né? Elas pegavam fogo do nada. A Carmela estava transformando a tia da coxinha numa empresária. E tirando as meninas da rua e colocando as meninas na escola. E trabalhando as mulheres e fazendo com que as mulheres tivessem uma chance real. Na época não se falava favela, né? Então ela estava lá dentro. E como diretora, vice-presidente ou vice-presidente, não lembro qual é o cargo dela, da Oracle. Ela não era uma pessoa que... Não, ela podia estar fazendo o que ela quisesse. Ela estava lá dentro, fazendo o papel dela. A Regina é uma cientista, livre-docente da USP, e ela é o professor Pardal, a própria professora Pardal. Ela inventa tudo. A última dela ela está inventando um sistema que coloca na urina e descobre se o remédio que a pessoa acabou de tomar, está tomando no primeiro dia, se vai fazer efeito para câncer, depressão e Alzheimer. Então, aquele remédio que normalmente demora anos para saber se vai fazer efeito ou não, ela consegue ter as informações logo de cara. E ela está concorrendo a uns outros prêmios aí bem interessantes. E a Mariene, ela acordava mais cedo, sócia da KPMG, filha de empregada doméstica, virou sócia da KPMG, acordava mais cedo para abrir o jornal e ver onde é que estavam as lideranças femininas. Porque uma vez que você chega no topo executivo, é muito solitário. Você não sabe em quem confiar, você não sabe o que você pode falar, o que não pode falar. Você não é um homem em que todo mundo se abraça e tá tudo certo, né? Você tem os dedos todos que, infelizmente, a gente ainda tem. E naquela época que ela começou, tinha muito mais. Não tinham líderes ainda. Ela foi a primeira liderança feminina dentro da KPMG. E ela pegava essas lideranças e trazia para perto dela. Porque se você vai trabalhar sororidade, você precisa ter um grupo antes. E o grupo precisa se entender como grupo. Então ela começou a puxar as pessoas para perto dela, e a hora que ela percebeu, não tinha as minorias. Então ela começou a trabalhar, por exemplo, na verdade, várias minorias. Então essas 4 foram 4 escolhidas pela ONU. Isso demonstra um pequeno exemplo da força da mulher brasileira. No mundo, há exemplos tão potenciais quanto esse? Como é que você avalia isso? Tem coisas incríveis que elas fazem. Tem uma que é uma menina. Eu não sei se ela... Acho que ela não tem 25 anos. Ela fala assim, que se o mundo em 2030, que é quando a ONU estabeleceu para ter os pilares dela, vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Então ela está trabalhando os oceanos. Ela está salvando o que todo mundo fala, nossa, que chato, mais uma chata aí. Não, ela está salvando o nosso futuro. Então, assim, precisamos da água, precisamos do peixe, precisamos de tudo isso. E essa menininha está cuidando disso. E daí tem várias. As Latinas in Tech, por exemplo, a Rócio e a Gretel, que são as duas fundadoras do Latinas in Tech, elas, latinas nos Estados Unidos, são praticamente sub-raça, né? Elas colocaram as mulheres, elas juntaram 20 mil mulheres e colocaram essas mulheres em posição de igualdade. Então hoje, se nós temos voz nos Estados Unidos, é graças a essas mulheres que estavam lá brigando
e sendo colocadas como chatas e tudo mais. Tem de tudo um pouco. É impressionante. Várias bandeiras. Você se surpreende com cada um desses projetos, dessas mulheres, elas te trazem uma revelação inspiradora, vamos dizer assim? Elas me fazem chorar. Toda vez que elas abrem a boca, toda vez que eu converso com qualquer uma delas, elas começam a contar a história delas, eu choro que nem criança, compulsivamente. Natasha, essas 32 mulheres agora selecionadas, elas passarão pelo voto popular e técnico, vamos dizer assim. Como é que vai ser isso? Então, até agora nós temos um shortlist e agora a votação está aberta. É muito importante que todo mundo vote para dar força para o prêmio, para as mulheres saberem onde que essas pessoas estão e até para as pessoas lerem a respeito de quem são essas mulheres. Uma vez que você lê, mesmo que você lê só o título, você não entra na descrição, na descrição das mulheres. Você já sabe, já tem um nome para pesquisar, e já tem uma referência em algum outro lugar do mundo em que essa pessoa existe. Isso daí é muito importante. Esse é o voto popular. E depois tem o voto do júri, que nós temos mais uma pessoa, mais uma londrinense, que está que é uma das juradas, e que vale 50% do peso da votação. Quer dizer, além de você, Natasha, ainda tem outra londrinense participando desse júri do prêmio. Então, tem uma outra londrinense, que é a Marina Danielides, mas, além de jurada, ela que está fazendo o troféu do prêmio. E como é que vai ser esse troféu? O que a Marina, que é designer de joias, está fazendo para esse prêmio? Então, a Marina ela tem todo um sistema de sustentabilidade que está muito ligado aos pilares da ONU. E, sem querer, eu esbarrei no trabalho da Marina e nós mandamos... Eu convidei a Marina para fazer um projeto, ela desenvolveu um projeto, mandou o projeto para a ONU, junto com mulheres do mundo inteiro, e o projeto dela foi selecionado entre mulheres do mundo inteiro. Então, um projeto da Marina foi selecionado dentre centenas de projetos que foram mandados para esse evento. E já está pronto esse troféu? Ela já me mostrou o que vai ser o troféu. Eu ainda não vi o final, mas eu já vi como é que ele vai ficar. E ele está lindo. E ele é inteiro sustentável, ele veio da reciclagem, ele tem de acordo com todos os pilares da ONU. Tanto é que foi escolhido. Isso é mais uma força da mulher paranaense, vamos dizer assim. Não, com certeza. E ele, além disso, é lindo. E o troféu, ele foi baseado... E nós recebemos projetos de todos os jeitos, de todas as formas, e extremamente criativos. O da Marina é a pulseira da Mulher Maravilha. É o bracelete da Mulher Maravilha. Então, ele é inteiro conceitual, ligando duas mulheres, de uma sobe e puxa a outra, que é o nome em português do prêmio. Ele tem uma conexão mental, então, do cabelo da mulher, duas mulheres. Ele é lindíssimo, plasticamente ele é lindíssimo, e o conceito dele é mais bonito ainda. A cerimônia de premiação, na última semana de outubro, é na Califórnia, nos Estados Unidos. Natasha, muito, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Eu fiquei muito feliz em poder repassar essa informação por meio do meu podcast para muita gente, e eu espero que reverbere, que se multiplique bastante, tá? Eu te agradeço muito. Muitíssimo obrigada pelo convite. Boa sorte pra gente. E boa sorte para essa mulherada toda. Para nós mulheres, né? Gente, o podcast Suzy Bonfim fica por aqui. Compartilhe, acesse o canal e compartilhe. E até o próximo.